pregação, então bom dia. Nós estamos dando sequência na nossa série de sermões sobre as parábolas de Jesus. Na semana passada nós tivemos uma brevíssima interrupção, mas muito justificável, que foi o domingo de Páscoa, então nós tivemos uma pregação relacionada ao evento, e nós retomamos então a nossa série sobre as parábolas de Jesus. A nossa parábola de hoje é uma parábola muito conhecida, e conhecida por alguns nomes diferentes. O título da pregação ficou A Dívida com o Rei. Isso é uma das formas que essa parábola é conhecida. Você talvez conheça como a parábola do credor incompassivo ou do servo que não queria perdoar. E eu te convido para abrir, vamos ler juntos essa parábola, abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 18, a partir do verso 23. Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do verso 23, e nós leremos até o final do capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, o reino de Deus, o reino do céu, é comparado a um rei que quis acertar contas com seus servos. E quando começou, foi-lhe apresentado um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas, não tendo com o que pagar, seu senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrado diante dele, rogava-lhe: Senhor, tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. Comovido, o senhor daquele servo soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E, agarrando-o, sufocava-o, dizendo: Paga o que me deves. Então, caindo aos seus pés, o seu companheiro lhe suplicava: Tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, mandou colocá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Seus conservos, vendo o que acontecera, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Este, então, chamou à sua presença e disse-lhe: Servo mau, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Tu também não devias ter compaixão do teu companheiro, assim como tive de ti? E, irado, entregou aos carrascos até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também vos fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Prepara o lombo, vamos orar. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco. Deus, em poucos momentos a gente está tão vulnerável diante do Senhor quanto esse momento, Deus, que nós estamos diante da Tua palavra, que é pura, que é santa, e nós pecadores, Senhor, tão distantes, preocupados com outras coisas, amando outras coisas. Deus, nós precisamos do Espírito Santo, da Tua ação, Deus, por meio do Teu Espírito Santo na igreja agora, nesse momento em que a Tua palavra vai ser proclamada. A Tua ação naquele que fala e naquele que ouve, Senhor, para que os corações sejam terrenos adequados, para que a palavra seja ouvida e para que só o Senhor seja exaltado. Nos ajuda, Pai, nós te pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, a parábola da dívida com o rei não é das parábolas mais difíceis de se entender. Diferente de outras, ela não tem muitos elementos, tantos elementos culturais que sejam distantes da nossa realidade. Ora, nem sequer é uma palavra que tem muitos elementos. E, além de tudo, o próprio Senhor Jesus, ao final da parábola, lá no verso 35, ele já lança uma luz sobre a que ele se referia com essa história. Mas não é porque é uma parábola simples que seja uma parábola totalmente sem riscos de ser mal interpretada. Existem aqui algumas cascas de banana interpretativas que a gente pode tropeçar se a gente não tiver atenção. Então, a gente precisa examinar, como todas as Escrituras, a gente precisa examinar essa parábola com cuidado.
E parte desse cuidado que a gente precisa ter com essa parábola é examinar o contexto em que essa parábola está inserida. Novamente, isso se aplica a todas as Escrituras, em especial a essa parábola agora. E quando eu falo contexto, meus irmãos, eu estou me referindo ao contexto literário, aonde o evangelista Mateus decidiu colocar essa parábola no seu relato. Os irmãos devem saber que os evangelistas organizavam seus relatos não necessariamente em ordem cronológica. O que eu quero dizer com isso? Olha, existe, obviamente, uma progressão em direção à cruz, né, todos os evangelistas, os 3 sinóticos do Evangelho de João, mas não necessariamente aquilo que é narrado consecutivamente nas Escrituras, nos Evangelhos, aconteceram consecutivamente, aconteceu de forma seguida. Algumas vezes os evangelistas agrupam relatos de maneira que tenham temas parecidos, de maneira que o entendimento de um ajude ou reforce o entendimento do outro. Isso aconteceu, por exemplo, você já viu aqui recentemente, na parábola da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo, né, ou dos 2 filhos perdidos. Aquilo lá é um capítulo onde parábolas com o mesmo tema, mesmo espírito, foram agrupadas juntos, e parece que é também o caso aqui de Mateus 18. Porque os trechos imediatamente anteriores a essa parábola falam sobre o mesmo ou os mesmos assuntos, os mesmos temas. Então é útil que a gente volte a alguns versículos e leia a partir do verso 15. Inclusive, a minha Bíblia aqui, né, a Almeida século XXI, ela agrupa essa perícope, né, esse trecho todo, começando a partir do verso 15 até o verso 35. Então, eu estou defendendo aqui que existem 2 trechos antecedentes dessa parábola. O primeiro deles é o que está no verso 15 até o verso 20, trecho que você certamente conhece. Vamos ler juntos. Tenho certeza que você vai reconhecer. Se teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele e repreende-o. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas, se ele não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que toda palavra se confirme pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar ouvi-las, dize-o à igreja. E se também se recusar a ouvir a igreja, considera-o gentil e publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra terá sido desligado no céu. Ainda vos digo mais, se 2 de vós na terra concordarem em pedir acerca de qualquer questão, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali estou no meio deles. O primeiro trecho até aqui, como eu disse, é um trecho muito conhecido, porque é o trecho que embasa a disciplina eclesiástica, né? Você certamente já ouviu falar sobre isso. Igrejas têm processos disciplinares aos quais os membros se submetem quando decidem fazer parte, né, desse corpo local, né, fazendo referência aqui às igrejas locais. E essa é a passagem que embasa esse processo. Então, ele nos dá direções sobre como seguir quando existe pecado entre irmãos da igreja, dessa igreja local. Só que, como esse é um trecho que nos é familiar, muitas vezes a gente corre o risco de ler pelo viés errado. Porque esse trecho, de fato, ele é o que dá o precedente para a exclusão de uma pessoa da igreja, né? No final desse processo disciplinar, pode acontecer, realmente, como está no verso 17, dessa pessoa ser desligada e ser considerada como um não crente. Mas a gente está tão acostumado a ler o texto assim, que muitas vezes a gente entende que esse texto está falando sobre como produzir provas para excluir uma pessoa da igreja. E isso está muito distante da intenção do trecho. Se você ler com atenção, você vai ver que, na verdade, o que está sendo falado aqui é como você dá, reiteradas vezes, oportunidades para que uma pessoa que está em pecado se arrependa. Então, num primeiro momento, você confronta o pecado dessa pessoa de forma particular. No segundo momento, essas palavras são confirmadas por 2 ou 3 testemunhas, caso, no primeiro momento, a pessoa tenha se mantido impenitente. Então, você tem um segundo estágio, e aí, no final, você tem um estágio que essa pessoa é levada diante da igreja, e casos, aí sim, ela se permaneça impenitente, vejam que foram dadas chances. Então, o foco é em dar chances, em reconciliação. Mas, quando foram dadas todas as chances e essa pessoa não se arrepende, o que a igreja tem que fazer? Isso é um imperativo, isso é uma ordem. O que a igreja tem que fazer?
A igreja precisa considerar que aquela pessoa não é cristã, não faz parte do corpo de Cristo. Por que a igreja precisa fazer isso? Por várias razões, mas só destacando para o nosso propósito aqui, basta dizer que essa pessoa demonstrou pelas suas ações que, de fato, ela não era. Então, não faz sentido a igreja considerar membro alguém que, pelas suas ações, demonstrou que não era cristão. Como essa pessoa demonstrou que não era cristã? Não se arrependendo, tendo reiteradas chances de se arrepender, tendo seu pecado confrontado, tendo as oportunidades de reconciliação todas sendo oferecidas e recusadas, essa pessoa deu mostras de que não era cristã, então a igreja precisa tratá-la de acordo. Então veja que o tema desse trecho é arrependimento, é perdão, é de certa forma reconciliação. O trecho seguinte, o tema permanece similar, veja aí, também versos super conhecidos, aposto que você vai reconhecer, versos 21 e 22, do capítulo 18 ainda de Mateus. Então Pedro, aproximando-se dele, perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Gente, eu fico imaginando Pedro ensaiando falar isso com Jesus. Nessa altura, Pedro já mais descolado, né, já estava andando com Jesus já tinha um tempo. E ele está assim: olha, esse negócio de perdão, isso não é, né, isso não é feira, isso não pode ser assim. Não pode ser assim, a pessoa pede, eu perdoo, pede de novo, eu perdoo. Isso tem que ter um limite. Então, eu vou perguntar para Jesus o limite. Mas eu conheço Jesus. Então, assim, para mim, eu acho que o limite é 1, 2 vezes por dia. Então, vou tacar logo um 7 e vou mandar no peito de Jesus. Né? Aí André lá, fala 300, fala 300. Aí ele falou 7. E aí Jesus fez exatamente o que o Pedro estava esperando, só que ele pegou esse número e ele jogou muito mais para cima. Né? 77 vezes ou 70 vezes 7. Então, o tema aqui ainda é perdão. Mas veja que, diferente do trecho anterior, nós temos uma pessoa arrependida, pedindo perdão. Como é que eu sei que ela é arrependida? Porque se ela não se arrepende, o processo já foi descrito ali nos versos 15 a 20. Se ela não se arrepende, ela tem que ser levada a outras testemunhas e depois ser levada ao conhecimento da igreja. Se você ainda não acredita em mim, talvez seja útil abrir Lucas, capítulo 17, abre comigo aí, que é um ensino similar ou sobre o mesmo tema de Jesus. Lucas 17, os versos 3 e 4. Verso 3 de Lucas 17. Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Isso é Mateus 18, 15 a 20, né? Exatamente. Se ele arrepender, perdoa. Mesmo se pecar contra ti, verso 4, 7 vezes no dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu lhe perdoarás. É o mesmo ensino, de formas diferentes. A questão é 7 ou é 70 vezes 7, ou é 77, não é o número, tá, gente, que importa aqui. O que Pedro estava tentando colocar era um limite nas suas perdas. Né? Pedro queria colocar um limite nesse perdão. E o que Jesus está falando é que o foco de Pedro não tem que estar no limite desse perdão. O foco de Pedro tem que estar em cultivar uma disposição perdoadora, de maneira que, se diante dele está um irmão que errou contra ele, mas que está arrependido, ele esteja disposto a perdoar e perdoe. Pedro estava preocupado em não levar prejuízo. Jesus está dizendo, cara, não é com isso que você tem que estar preocupado. Se o seu irmão está arrependido, perdoa. Gente, e arrependimento aqui não é simplesmente a pessoa chegar e falar que está arrependido. Tá? Arrependimento é uma coisa séria na Bíblia. Isso a gente vai tratar, quer dizer, acredito que a parábola vai lançar ainda mais luz sobre isso, mas talvez já é útil trazer essa explicação para agora. Arrependimento na Bíblia é uma palavra que envolve mudança de mente. Então, uma pessoa que fez um ato, reconhece, como se ela mudasse de opinião. Olha, eu fiz porque eu achava certo, agora eu vejo que é errado. Então, uma mudança, 180 graus mesmo, e a pessoa dá as evidências de que está arrependida, tentando consertar, se submetendo à disciplina. Tudo que não apareceu, né, não apareceria na pessoa impenitente, lá dos versos 15 a 20, que a gente acabou de ler. Então, se uma pessoa está arrependida, se uma pessoa está tentando consertar, se ela mostra os frutos daquele arrependimento, está diante de você, seu irmão está diante de você te pedindo perdão, o seu foco não está
em quantas vezes você vai dar esse perdão, conceder esse perdão. Seu foco tem que estar em cultivar uma disposição que esteja pronta a perdoar quando isso acontecer. É isso que está dizendo aqui nesses 2 versos. E é exatamente essa mensagem que vai ser ampliada na parábola do credor incompassivo, do servo que não queria perdoar. A gente vai entrar nessa parábola, então, e é uma parábola de 3 cenas, muito marcadas, muito fácil de identificar as 3 cenas dessa parábola. A primeira, em que o rei está acertando contas, e o servo que devia muito está diante dele. Isso vai dos versos 23 até o 27. A segunda cena, esse servo se encontra com um conservo e se recusa a perdoar, isso está lá nos versos 28 a 31. E a terceira cena, o rei chama novamente aquele servo e o responsabiliza por aquele mau ato que ele havia feito na segunda cena. Então, 3 cenas, cada uma com um ensinamento importante para nós aqui. Vamos examinar a primeira, que é o início da parábola, e a parábola começa com Jesus usando uma fórmula que ele usaria muitas outras vezes em suas parábolas. Por isso, o reino dos céus é comparado a, ou o reino de Deus é semelhante a. Jesus usa essa fórmula muitas vezes. Ele está ensinando como são as regras desse reino que ele veio inaugurar. A mensagem de Jesus é: arrepende-se que o reino de Deus é chegado. Então, ele está ensinando sobre esse reino de Deus. E ele vai ensinar a matemática do reino de Deus mais uma vez. A gente já aprendeu sobre essa matemática estranha nas parábolas do administrador infiel, na parábola do tesouro perdido, a gente vai aprender sobre isso mais uma vez. E falar sobre matemática e parábola e não citar a fórmula de Bhaskara, vocês lembram da fórmula de Bhaskara? Seria uma perda para a igreja, eu acho. Você lembrar lá da sua matemática de 6º ano, que você tinha equação de 2º grau, que você tinha que achar o vértice da parábola. Vocês não lembram disso? A raiz da parábola. Se a gente fizer uma série sobre parábolas e não falar da fórmula de Bhaskara, acho que a gente falhou como igreja. Virou até um meme, né? Mais um dia eu passei sem usar a fórmula de Bhaskara. E hoje é mais um, tá, gente? Você não vai usar para precisar saber, não. É mais um dia que você vai ficar sem usar isso. Bom, a parábola começa, então, comparando o reino de Deus a isso que vai acontecer aqui. E nessa parábola do reino tem um rei. O reino de Deus, é a parábola sobre o reino de Deus, tem um rei. Então é muito natural que a gente associe a figura desse rei a Deus. E Jesus vai confirmar essa interpretação lá no verso 35. Mas não vamos passar o carro na frente dos bois. Tem o reino de Deus e tem esse rei. Esse rei está acertando conta com seus servos. Cena muito comum, você já viu disso no administrador infiel. E aí chega um servo para ele que devia 10.000 talentos. Gente, 10.000 talentos é equivalente a 60 milhões de denários. Denários, né, dinheiro, é onde vem a palavra dinheiro, era o salário de um dia de trabalho de um trabalhador braçal, ou de um salário mínimo, o equivalente a um salário mínimo na época lá. É dinheiro demais, é muita grana. Se a gente, né, todo mundo que prega essa parábola tem que fazer essa conta, se a gente fosse fazer, né, conceitualmente, quanto que ganha um trabalhador de salário mínimo por dia, e projetar isso aí, como se isso fosse um denário, gente, é na casa dos bilhões de reais, tá? Casa dos bilhões de reais. Então, Jesus escolhe um valor, deliberadamente, um valor para ficar assim, no limite do aceitável. Talvez alguns reis na antiguidade já tiveram esse dinheiro. E certamente nenhum homem deveria esse dinheiro. Então está ali, esticando a imaginação das pessoas um pouquinho. E pode ser, inclusive, que esse nem seja um valor literal, porque a palavra que traduz 10.000 é a mesma palavra que traduz incontáveis, inumeráveis, porque é o maior numeral grego, né, que existe, é o 10.000. A maior palavra para descrever um numeral é esse 10.000. Então é uma soma incalculável, muito, 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 muito grande. Certamente esse servo não teria condições de pagar essa dívida. Jesus não quer deixar qualquer dúvida disso, ok? Esse servo não tinha condições de pagar essa dívida. E esse rei, a gente já começa a conhecer um pouco desse rei, ele já se mostra um tanto bonzinho, porque podendo exigir qualquer pena para uma dívida desse tamanho, ele exige só, entre muitas aspas, que ele fosse vendido junto com a sua esposa, os seus filhos e os seus bens para que essa dívida fosse paga. Uma família, pessoas serem vendidas como escravos, pessoal, em pagamento de dívidas, não era algo estranho ao mundo antigo, tá?
É algo que soa estranho, né? E de fato tem que soar duro aos nossos ouvidos, mas não é algo necessariamente incomum. Algumas pessoas, inclusive, vendiam a elas mesmas, uma vez que tivessem dívida, pelo menos para garantir que estariam sob os cuidados de algum senhor e tivessem alguma forma de garantir a sua sobrevivência. Então, esse servo seria vendido com a sua família e os seus bens. Gente, mas por melhor que ele fosse, por melhor que fosse a sua esposa, por mais inteligentes e brilhantes que fossem os seus filhos, não faria cosquinha nessa dívida, tá? Segundo uma fonte que eu consultei, o valor de um escravo no mundo antigo variava entre 500 denários a 2.000 denários. Então, o cara podia ser um coelho, podia ter um tantão de filho, só ia arranhar, ia pagar uma fraçãozinha dessa dívida. Então, quando ele se lança, e é o que ele vai fazer agora, ele vai se lançar aos pés daquele rei, pedir misericórdia, na iminência de perder tudo que ele tem. Quando ele pede paciência para pagar tudo, gente, é um pedido ridículo, assim, risível. E teria soado assim para os ouvintes dessa parábola. Tenha paciência, que eu vou te pagar tudo. Ele não pede o perdão da dívida, tá, gente? De alguma forma, ou ele é burro, ou ele acha que o rei é burro. Porque pedir paciência para pagar um negócio, gente, que é 60 milhões de dias de trabalho, se ele amortizasse essa dívida 1 denário por dia, gente, ele demoraria 134 mil anos para pagar essa dívida. É mais que as dívidas que você faz com a Caixa quando você financia o seu apartamento. Muito mais do que as dívidas que você faz com a Caixa. Então, gente, assim, de forma alguma existe alguma coisa que esse servo possa oferecer para esse rei para ter sua dívida perdoada. Já era um ato de complacência, de misericórdia, ele simplesmente vender esse servo como escravo. Seria um ato incrível se ele cedesse aos pedidos desse servo e desse para ele mais tempo. Já seria uma misericórdia, assim, absurda. Mas tem uma palavra muito linda ali no verso 27, que na minha tradução traz como comovido. Algumas traduções dizem que ele compadeceu-se, ou teve compaixão. A palavra ali é moveu-se nas suas entranhas, moveu-se nas suas partes internas. Esse rei viu aquele homem implorando, teve compaixão, foi movido de compaixão. Talvez seria uma boa paráfrase para o que aconteceu aqui. Esse rei, movido de compaixão, ele não dá aquilo que o servo pediu, não, gente. Ele, tá bom, esquece essa dívida, então. 60 milhões de denários sumindo diante dos nossos olhos, esquece essa dívida. Gente, na cabeça de todo mundo que escutaria essa história, isso é um absurdo. Porque, gente, dívidas, elas não somem, tá? Se esse servo devia 60 milhões de denários, o custo desse perdão aqui, dessa frasezinha, tudo bem, pode ir, essa frasezinha custou 60 milhões de denários para alguém. Não foi para o servo, foi para o rei. Então, veja que esse rei não estava sob obrigação nenhuma de fazer qualquer coisa para esse servo, que não fosse exigir o pagamento. Então, o que ressoa, meus irmãos, nos nossos ouvidos, ao final dessa primeira cena, é a escandalosa misericórdia desse rei. A escandalosa compaixão desse rei em perdoar uma dívida dessa. É assim que essa primeira cena termina. E a gente fica sob o efeito dessas palavras. Está perdoada. Sua dívida está perdoada. E não é só a gente que fica sob os efeitos desse perdão. O servo estava ainda sob efeito desse perdão quando a gente chega na cena 2. Porque a construção é tal que Jesus dá a entender que é logo depois, ao sair da presença do rei, ainda com os olhos vermelhos ali de ter chorado, ainda com sua roupa talvez suja, amarrotada, de ter suplicado na presença do rei por perdão, é que ele encontra um servo como ele era servo, um conservo. E esse conservo devia a ele 100 denários. 100 denários. Gente, vamos ser claro aqui, tá? 100 denários também não é dinheirinho, não, tá? Não é coisa pouca, assim, não é coisa que você dá no sinal ali, não. 100 denários, gente, como eu falei, é uma quantia substancial, porque se o denário é o salário de um dia, nós estamos falando aqui de uma quantidade ali de 3 a 4 meses de salário. 3 a 4 meses de salário. De novo, se fosse trazer conceitualmente a valor presente, né?
está na casa dos milhares de reais, tá bem? Não está na casa das unidades ou das dezenas, milhares de reais. Então, é uma dívida legítima. É uma dívida considerável até para pessoas que estão nesse nível. Mas, gente, o que Jesus quer quando escolhe essa quantia? Nós somos imediatamente levados a comparar com a quantidade que acabara de ter sido perdoada. Você quer saber a razão? Se 10 mil talentos for, de fato, um valor exato, nós estamos falando de uma dívida 600 mil vezes menor. Se a gente fosse colocar essas dívidas diante de nós aqui, de um lado estaria um montinho de 100 denários, do outro lado estariam 600 mil montinhos de 100 denários. Tá? Não é que é 600 mil a mais, não é 600 mil vezes. Teriam 600 mil montinhos aqui do meu lado direito contra um montinho aqui do meu lado esquerdo. Então, embora seja uma dívida considerável, Jesus atrai atenção para a razão entre essas duas dívidas. E não só isso, Jesus é tão sábio que ele constrói, gente, a súplica do conservo nas exatas mesmos moldes da súplica que o servo perdoado tinha acabado de fazer. O servo, que agora a gente sabe que é mau, né, esse servo mau, ele tinha acabado de se lançar aos pés do rei e pedir paciência com as palavras: tenha paciência comigo que eu te pagarei. Esse conservo está diante dele, se lançando aos seus pés e proferindo, gente, no grego, as mesmas palavras, na mesma ordem, na mesma sequência, à exceção de uma palavrinha que não é relevante ali, que os tradutores, inclusive, costumam incluir, que é a palavra tudo. O primeiro fala pagarei tudo, o segundo fala pagarei, mas está subentendido. Então, Jesus constrói, gente, de maneira que é exatamente o mesmo jeito que ele tinha suplicado. Agora o seu conservo suplica. Então, o que pede, gente? O que grita essa passagem para nós? É que ele tinha que ter se enxergado na figura daquele conservo e tinha que ter agido da mesma forma, com a mesma misericórdia com que tinha sido oferecido a ele recentemente. Lembre-se, ao sair da presença do rei é que isso acontece. Então, isso grita, é isso que ele tinha que ter feito. Então, quando ele faz o que ele fez, que é exigir o pagamento da dívida e lançar aquele conservo na prisão, a audiência fica como, gente? Ultrajada, revoltada. Como é possível alguém ser tão duro assim? Com esse olho vermelho aí, essa túnica suja de se jogar na presença do rei pedindo perdão, como é que você é capaz, com essa cara lavada, de mandar esse servo ir para a cadeia? E a audiência, então, é transportada para o papel dos conservos ali, né, no verso 31, porque tem pessoas que veem aquela cena. Os conservos do rei vão levar essa notícia para o rei, e nós entramos, então, na terceira cena, onde nós descobrimos que aquele rei, capaz de tão escandalosa compaixão e misericórdia, é capaz também de uma grande ira. Grande e terrível ira. Ele se ira com aquilo que aquele servo fez. E ele diz para ele: olha, eu te perdoei, porque você me implorou. Você não devia ter feito a mesma coisa? Você não devia ter tido compaixão? Lembre-se que foi isso que o rei tinha tido. Você não devia ter compaixão do seu companheiro, assim como eu tive de você? Gente, isso aqui é uma pergunta retórica, tá? Então, pergunta retórica cuja resposta esperada é um sim. É tão óbvio que é sim que ele bota em forma de pergunta. Mas deixa eu colocar em forma de afirmação, para talvez ajudar a ganhar força um pouco mais. Você tinha a obrigação de ter perdoado aquele servo. A construção é necessário que você tivesse demonstrado compaixão, tido compaixão daquela pessoa, como eu tive de você. Você, servo mau, foi alvo da minha misericórdia quando você merecia justiça. E agora, podendo exercer misericórdia, você quis a justiça. Então, se é a justiça que você quer, é a justiça que você vai ter. Vai ser: leve esse homem preso, entregue ele para os carcereiros, e ele vai ficar preso até ele pagar o último centavo dessa dívida. E se você prestou atenção, você sabe que isso é impossível. Que dirá em liberdade, né? Nem em liberdade que dirá preso. Basicamente, esse homem está preso para o resto da vida. Mas é isso, é a justiça. É isso que ele merecia, pelo tamanho da dívida dele.
Foi isso que ele quis para o conservo que devia 100 denários para ele. É isso que ele recebeu. Muito claro, né? E aí vem Jesus, como de costume, no verso 35, e bagunça. Na verdade, ele lança à luz a parábola, mas a gente vai ver o que isso implica. No verso 35, Jesus vai falar assim: assim também vos fará, seus ouvintes, seus discípulos, nós, meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Ei. Assim vos fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Opa, então tá. Jesus deu nome aos bois aqui. Então, de fato, o rei era Deus. Só que a gente foi colocado para fazer um papel meio ingrato aqui. Então, o servo mau é a gente, porque se Deus vai fazer com a gente, se a gente fizer igual aquele servo mau, então a gente é o servo mau aqui, ou a gente pode ser o servo mau. Então, eu tenho que ler de novo essa parábola agora, achando Deus e me achando aqui, nessa parábola, certo? Então, se a gente volta para a primeira cena, a primeira pergunta que fica é, beleza, então eu estou na presença de Deus e eu tenho uma dívida imensa com Deus para pagar. E aí a pergunta é, que dívida é essa? Acabei de acordar, né? 11h30 da manhã de domingo, e eu estou devendo 60 milhões, bilhões de reais. Para quem que eu estou devendo isso? Meus irmãos, se você é cristão, é muito fácil, né, saber que dívida é essa. Né? É a dívida que nos coloca diante de Deus com os nossos pecados, né? A dívida que se apresenta por causa dos nossos pecados, do meu e do seu pecado. Cada pecado contra Deus, e eu acho que você vai concordar comigo que a gente tem muitos, é uma ofensa a uma pessoa de dignidade infinita, de bondade infinita, de santidade infinita. Então, meus irmãos, cada vez que nós pecamos, nós ofendemos alguém que é infinitamente digno. Nas palavras do meu teólogo preferido, R.C. Sproul, ele colocou parafraseando ele falou uma frase que ficou muito famosa, que era assim: todo ato de pecado é um ato de traição cósmica, porque ele tenta tirar o Senhor do universo do seu trono e colocar outra pessoa no lugar. Então, muitas vezes, você não dá atenção para a gravidade dos seus pecados. E, graças a Deus, a gente está vindo de um período de quaresma que a gente teve 40 dias para pensar na gravidade dos nossos pecados. Então, eu espero que isso não te surpreenda agora. Meus irmãos, o seu pecado, seja você crente em Jesus ou não, os nossos pecados diante de um Deus que é infinitamente digno, justo, santo, nos coloca nesse nível de dívida. Quando nós ensinamos aqui na igreja, quem fez o processo de membresia vai lembrar o único consolo, né? Qual que é o nosso único consolo na vida e na morte? Meu único consolo é meu fiel Salvador Jesus Cristo, a Ele pertenço na vida e na morte, parará, e vai. E qual que é a segunda pergunta que está associada a isso? O que eu devo saber para viver, né, nesse consolo? E qual que é a resposta, gente? A primeiro, como são grandes o meu pecado e a minha miséria. Seus pecados e suas misérias são 10.000 talentos de grande. Incalculável. Zilhões de reais. Zilhões de reais. E você está diante de Deus pedindo paciência para pagar. Originalmente, antes de Jesus alcançar e regenerar o seu coração, o Espírito Santo te convencer de quem você é, você está diante de Deus querendo convencer Deus de que você pode pagar, meu irmão. Meu irmão, se não for pela misericórdia de Deus, meu irmão, a gente está ralado. Se não for pela misericórdia de Deus, gente. Se Deus resolver dar a justiça em vez de dar a misericórdia, se Ele tivesse escolhido esse caminho, Ele permaneceria no trono, permaneceria justo, nenhuma falta podia ser imputada a Deus. Mas Deus se moveu de compaixão. Meu irmão, se você está aqui, salvo, um relacionamento com Deus, conhecendo o Senhor, não é por nada que você tenha trazido para essa presença desse rei, não, meu. É porque Deus escolheu, simples assim. Deus escolheu te perdoar. E 60 milhões de denários não somem, gente. 60 milhões de denários não evaporam. Essa dívida foi paga, mas foi paga com preço de sangue na cruz do Calvário. Jesus Cristo fez isso, meu irmão. A dívida que era para mim, para você pagar, Ele foi lá para a cruz e pagou. Tomou a natureza humana para que pudesse pagar o pecado
dos seus eleitos. E ele foi para a cruz e pagou. Então, meu irmão, você está diante do Senhor Jesus e diante de Deus hoje, desse grande rei, escutando as palavras, está perdoado. Mas, gente, Deus não usa da sua misericórdia conosco só no dia que nós fomos justificados, no dia que você se converteu, no dia que você creu em Jesus. Continuamente você continua pecando e precisando dessa misericórdia para respirar. Então, de certa forma, meu irmão, você está continuamente na segunda cena. Lembre-se, a segunda cena começa logo após a primeira, ao sair do ato de perdão. Como Deus está continuamente nos perdoando e continuamente exercendo a sua compaixão e misericórdia sobre nós, nós estamos continuamente saindo dessa presença do Rei perdoados. Então, quando um irmão, vamos continuar agora, se eu sou esse servo mau, esse conservo é o meu irmão. Se eu encontro um irmão que me deve alguma coisa, que pecou contra mim, primeira coisa, lembre-se, não estamos diminuindo o valor dessa dívida. 100 denários é dinheiro, tá bom? Você talvez não tenha 100 denários aí na conta bancária hoje. 100 denários é dinheiro, então é uma dívida real. Essa pessoa pode ter te insultado. Essa pessoa pode ter abusado do poder dela, pode ter abusado de tantas formas, pode ter te abandonado, pode ter te defraudado. É uma dívida que ela tem. Mas se essa pessoa está diante de você, arrependida, pedindo perdão, como aquele servo, estava arrependido e pedindo perdão diante do servo mau, meu irmão, não se esqueça qual é a reação que o rei esperava que o servo mau tivesse. E qual é a reação que os ouvintes tiveram quando aquele servo mau negou o perdão. É a resposta a Pedro. Que direito você tem de colocar um limite no seu perdão, sendo que você foi perdoado de algo infinitamente maior? Meu irmão, escute isso. Ninguém pode te ofender, te defraudar no nível que você defraudou a Deus. A pior coisa que um ser humano pode fazer para outro ser humano, e eu sei que isso soa leviano, meus irmãos, mas nós estamos embasados na palavra. A pior coisa que um ser humano pode fazer com outro ser humano não é pior, não é mais grave do que nós fazemos com Deus todos os dias. E Deus escolheu te perdoar. E Ele espera que você escolha perdoar se você tiver experimentado, entendido e recebido essa misericórdia. E nós chegamos então na terceira cena e aí a coisa fica um pouco mais difícil de entender. Porque se eu sou o servo mau e se eu estava perdoado, se eu sou crente e fui perdoado, agora a gente tem uma cena onde o servo está sendo punido. E é muito fácil reconhecer, né? O que é essa punição aqui, gente? Essa prisão em que ele é entregue para os carcereiros ou para os torturadores, até pagar o último centavo dessa dívida, que na verdade seria para todo sempre, porque é uma dívida impagável. Gente, isso é um inferno. Tá? Não figurativamente, isso é literalmente, tá? O inferno, o lugar da danação eterna. E aí você fala assim, opa, pera lá, mas eu sou crente, o crente pode ir para o inferno, que história que é essa? Outro dia, né, eu mesmo estava aqui pregando sobre perseverança dos santos, a segurança dos crentes. Será que cabe uma retratação aqui, né? Desculpa, gente, eu não tinha lido essa parte, não tinha chegado ainda em Mateus 18. Gente, não é isso, tá? A parábola não exige que a gente entenda isso, tá? Que uma pessoa que é salva perca a sua salvação. Primeiro, porque esse nem é o foco da passagem. Segundo, porque isso seria uma má leitura da analogia. Isso seria fazer a analogia dizer mais do que ela diz, fazer analogia, forçar a analogia para além do propósito dela. Deixa eu explicar o que é forçar uma analogia para além do que ela quer dizer. Tá? Eu tenho um exemplo muito bom, mas também muito ridículo para fazer isso, mas eu acho que você vai entender. Quem assistiu Shrek? Shrek 1. O Igor cita aqui filósofo judeu, né, teólogo judeu. Eu cito Shrek. Mas cada um vai dar aquilo que tem, né? Vamos lá para o Shrek 1, gente. Shrek 1, está o Shrek andando com o burrinho. E eles estão tendo uma conversa super cabeça lá, né? Porque o burrinho está cobrando o Shrek lá do Shrek ter sido mais ogro. Eu não lembro exatamente a situação. Mas, tipo assim, por que você não detonou esses caras? Por que você não fez igual os ogros fazem, que grita, que faz, tal coisa? E aí o Shrek quer dizer que as coisas são mais complicadas, quer explicar para o burrinho que a coisa não é assim, né? O ogro não é sempre um estereótipo do ogro. E aí ele fala assim, ô burro, isso é mais complicado. Ogros são como cebolas. Fedem!
Né? O burrinho pergunta para ele. Não! Faz você chorar! Não, burro! Fica marrom no sol e solta aqueles pelinhos. Burro, não! Camadas! Ogros têm camadas. As cebolas têm camadas. Vocês lembram disso? É exatamente a mesma coisa, gente. O que o burro está fazendo? O burro está forçando a analogia para além do que ela foi proposta. Né? O que o Shrek queria dizer? Que da mesma forma que cebolas têm camadas, né, ogros têm camadas de complexidade de comportamento. Né? Então, baseado ali no que ele tinha visto, ele achou que ele não ia ter um comportamento ogro naquele momento. Então, assim, ô burro, os ogros são mais complicados do que isso. Da onde se conclui que se você força a analogia mais do que ela precisa, você é o burro, né, no caso. Então, você não precisa forçar a analogia para ela dizer mais do que ela está dizendo. O que eu quero dizer com isso aqui, tá, meus irmãos? É que você não precisa encaixar Deus em todos os detalhes dos comportamentos desse rei aqui, tá? Deus não tem torturadores, carcereiros, para ele entregar as pessoas ali para esses torturadores, para esses carcereiros. Deus não precisa que ninguém traga para ele notícia do que está acontecendo, ele é onisciente, ele sabe tudo que a gente faz, tudo que a gente fez. E mais importante, eu acho que esse é talvez o grande ponto aqui, Deus, como tem onisciência, ele jamais declararia perdoada a dívida de alguém, sabendo que, no momento seguinte, essa pessoa faria o que fez esse servo. Então, a gente não precisa puxar a analogia para falar, encaixar, então, os conservos aqui são os anjos, os carcereiros são... Não, isso você está puxando mais do que Jesus quer. O que Jesus quer é que você entenda que o rei perdoou o servo devia ter perdoado, como o servo não perdoou, o rei se irou e puniu aquele servo. E é isso, tá bom? A analogia termina aqui. Mas existe uma outra forma de você também entender que ele não está falando de um crente perdendo salvação aqui, que seria talvez argumentar que esse ensino, gente, do perdão condicional, ou seja, de alguém só ter sua dívida perdoada se perdoar, ele não é um ensino peculiar a essa parábola somente, ela existe em outras partes das Escrituras, e eu quero te convidar a ler um lugar desse comigo. Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Aí você vai abrir e vai falar assim, Regis, não estou acreditando que você está me fazendo ler o Pai Nosso na Bíblia. Eu sei esse negócio de cor. Mas estou te pedindo, sim, por favor, lê comigo. Você já vai entender. Mateus 6, 9. Portanto, orai deste modo, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Por que a gente leu isso, gente? Porque a gente não pode parar aqui. Tem os versos 14 e 15, que a gente convenientemente esquece deles, tá? Estou dizendo que você precisa decorar eles, toda vez que você for orar o Pai Nosso, você precisa falar os 14 e 15 não, tá? Mas lembra que ele está aí. Tá bom? Olha o que está no verso 14 e no verso 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. E aí, para não deixar a dúvida, Jesus reconstrói a frase pelo outro lado da moeda. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. A gente lê o Pai Nosso e pula, né? 14 e o 15. Gente, veja aí, é uma linguagem condicional, né? Se, então, né? Quem é programador aí gosta, né? Se você perdoar, então você será perdoado. Else, se você não perdoar, você não vai ser perdoado. É isso que Jesus está ensinando aqui, uai, mas então o que Jesus está querendo dizer, gente? Porque quando a gente olha para isso, a gente não pode olhar também, um erro é olhar para o Pai Nosso sem olhar o 14 e 15. O outro erro é olhar o 14, 15 sem olhar o Pai Nosso. Por isso que eu li o Pai Nosso. Porque, veja bem, embora isso esteja aqui, no 14 e no 15, quando você chega na oração, que é uma oração dada para os discípulos de Jesus, o perdão entre irmãos, ele é pressuposto. Ele é tido como verdade. Volta ali no verso 12. Ué, eu não tinha visto isso não, olha aí então. Verso 12, perdoa as nossas dívidas e nos ajuda a perdoar os nossos devedores. É isso? Perdoa as nossas dívidas e que meus devedores fiquem bem longe. Não, gente, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Então, para crente
Para servo de Jesus, gente, para quem foi de fato perdoado, que teve sua dívida de 10 mil talentos perdoada, isso é tido como um fato. E aí você fala assim para mim, ufa, então a parábola não ensina que eu posso perder a salvação. Não, irmão, fica tranquilo. Mas ela ensina que se você não perdoar, você não é crente, que é muito pior. Percebe, irmãos? Esse é o ensino claro da parábola. O que ele está dizendo aqui, por que esse servo mau pode ser jogado no inferno? Isso não quer dizer que um crente está sendo lançado no inferno. Porque, para Deus, é impossível que alguém experimente a compaixão de Deus e recuse o perdão. Se alguém recusa perdoar alguém que está arrependido e pedindo perdão, assim como no verso 15 a 20, a falta de arrependimento foi uma evidência de que essa pessoa não era cristã, a falta de perdão é uma evidência tão forte quanto. É só isso que essa parábola está ensinando. Como é que a gente fala uma coisa dessa? Como é que a gente ensina uma coisa dessa, meus irmãos? Mas veja, talvez você esteja focando na parte errada da parábola. Porque você talvez não tenha, de fato, para alguém que fez alguma coisa contra você, talvez você esteja pensando, cara, eu não quero perdoar, eu não tenho condições de perdoar. Olha, vamos fazer uma gradação aqui, tá bem? Uma coisa é a pessoa entender que precisa e não ser capaz. Uma coisa é aquela pessoa que está lutando com Deus para ser capaz de perdoar e não está conseguindo. Não é para você que eu estou falando. Outra coisa é uma pessoa que se acha tão digna que ela se torne incapaz, indisposta a perdoar. Isso é outra coisa muito mais grave. Essa semana eu conversava com um irmão nosso, na verdade, num grupo de WhatsApp, ele está até aqui entre nós, e ele falava que ele acompanhava um caso de um casal e que as conversas caminhavam bem, embora um dos cônjuges tivesse defraudado o outro, mas já se arrependido e dando sinais de arrependimento. Mas uma vez que o assunto do perdão surgiu sobre a mesa, um dos cônjuges simplesmente falou assim, não, vai até aqui, aqui não tem condição. Aqui não tem. Ficar casado é uma coisa, agora perdoar é outra, completamente diferente, e o assunto terminou ali. Meus irmãos, é coisa séria. É coisa séria. Mas eu não quero que fique martelando na sua cabeça só a sua obrigação de perdoar, embora ela precise, tá? Ela precisa martelar sim. Não se esqueça da revolta que dá quando você lê o que o servo mau fez. É essa revolta que dá quando você se recusa a perdoar. Mas o que tem que ficar martelando na sua cabeça é a cena 1, gente, da parábola. Tá bem? É a misericórdia de Deus que você foi alvo. É ela que vai te capacitar a reconhecer que nenhuma dívida contra você é tão grande quanto a dívida que você tem com Deus. Nenhuma ofensa contra você é tão grande quanto as ofensas que você põe a Deus diariamente. Meu irmão, se você entender isso, você vai entender a matemática do reino de Deus. E você vai viver por essa nova matemática. Nós já falamos aqui, sobre descontos. Nós já falamos aqui sobre investimentos. Na parábola do administrador infiel, vimos sobre descontos. Na parábola do tesouro perdido, da pérola de grande valor, nós falamos sobre a importância de investir. Agora nós estamos falando sobre dívidas, sobre perdão. Meu irmão, você só entrou no reino de Deus e permanece como súdito desse reino porque o rei decidiu te perdoar. Então, quanto mais a gente apreciar, meus irmãos, aquilo que foi feito por nós na cruz do Calvário, mais capazes nós vamos ser de perdoar aqueles que fazem contra nós. E muitas vezes, gente, essa pessoa que está diante de você precisando de perdão é você mesmo. Você pisou na bola, você se arrependeu, você já pediu perdão para Deus, você já buscou o conserto, mas às vezes você não consegue se perdoar. Meu irmão, vai para a primeira cena, vai para diante de Deus e escute as palavras, está perdoado. Essa cena ela acontece aos pés da cruz. Toda vez que você for para lá, você vai ver o perdão e a sua dívida paga. Que Deus nos ajude, meus irmãos, então, a sermos crentes.
A resposta sobre o único consolo, ela termina assim: como devo ser grato por tão grande salvação? Perdoar é um caminho. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos por quem o Senhor é, e ao mesmo tempo nós pedimos perdão por quem nós somos, Deus. Deus, nosso coração se fecha fácil demais, Deus, quando nós somos ofendidos, Senhor. Senhor, a gente não acredita, muitas vezes, Deus, que o perdão de uma dívida seja algo possível. Nós não acreditamos num perdão gratuito. Nos constrange, Deus, nos escandaliza a tal nível que a gente não acredita que nós vamos ser capazes de fazer isso quando a hora chegar. Ou mesmo agora, quando a hora chegou para muitos de nós e nós estamos diante dessa decisão. Senhor, faz-nos ver, Deus, que não é segundo as nossas misérias, mas segundo a Tua riqueza, Senhor. Senhor, nós não temos 100 denários para abrir mão, mas o Senhor tem muito mais do que 60 milhões. Muito, muito mais. 60 milhões é a dívida de um de nós. E o Senhor perdoa a dívida de todos nós que estamos aqui nessa manhã como filhos amados, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos desviou, Deus, da Tua ira, e por Tua prerrogativa o Senhor nos fez filhos do Teu amor. Senhor, nos ajuda, Deus, a estar dispostos a oferecer o perdão àqueles que se arrependem. Deus, nos ajuda, Deus. Que a Sua igreja seja capacitada, Deus, cheia do Espírito Santo e capacitada, Deus, a perdoar. Assim como o amor uns aos outros, Deus, é a marca do crente, Deus, que esse amor manifestado em perdão seja a marca da Tua igreja, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda porque é difícil, Deus. É muito difícil, Deus. E eu não quero aqui nem por um minuto fazer parecer que isso é fácil ou que é questão resolvida na minha vida, Senhor. Eu preciso do Senhor, assim como meus irmãos precisam do Senhor. E nós clamamos, Deus, para que a Tua misericórdia, demonstrada na cruz do Calvário, esteja sempre sob os nossos olhos, Deus. Assim como aquele servo mau que estava ainda sob os efeitos, Deus, de sair da presença e escutar as palavras benditas de que a dívida está perdoada, Deus, momento a momento, Senhor, nós precisamos nos ver nessa situação de novo. Nos ajuda, Senhor, e nos perdoa quando nós falhamos em fazer isso. Que o Senhor nos ajuda a caminhar, a ser mais como Jesus. No nome de Jesus nós oramos, no nome dele mesmo. Amém.